Gerá um acidente na Alfredo Trompovski, na Vila Operária, aqui na cidade de Itajaí. Movimentação intensa hoje pela manhã, um cruzamento, alguém não parou o veículo. Grace Ezemel está chegando com o destaque para contar para a gente em relação a essa situação, hein, Grace? Boa tarde. Oi, Caleb, boa tarde para você, boa tarde também para você que nos assiste. A gente fala ao vivo aqui em frente ao local onde esse acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã de hoje. Como vocês podem ver por aqui, o que aconteceu? Aqui nós temos a Avenida Alfredo Trompovski, que é essa, né, que o cinegrafista Leandro Lins está mostrando para vocês. Ela é a preferencial. O que acontece? Quem vem nessa outra rua aqui, que é a Getúlio Vargas, é um pico, né, um local de muito movimento, precisa parar para esperar que os outros carros passem. Inclusive tem essa placa de pare desse lado, tem mais uma placa do outro lado, mas ó, inclusive nesse momento a gente vê que as pessoas, os que param ainda param em cima da faixa de segurança, né, que é mais um problema que a gente tem observado aqui. O que aconteceu hoje pela manhã? Um veículo vinha aqui nessa direção, não respeitou a placa de pare e invadiu a pista, e nisso vinha passando um outro carro no sentido aqui da rua Alfredo Trompovski e acabou tendo essa colisão, né? O carro bateu, esse carro então que vinha na Avenida Getúlio Vargas, bateu, se chocou com o carro que vinha passando aqui. E aí aconteceu esse acidente, o carro chegou a capotar, né? O carro que vinha passando aqui pela rua chegou a capotar. Foi um acidente de grandes proporções, com muitos danos materiais, mas felizmente, né, nenhuma vítima em estado grave. Os bombeiros foram chamados para atender essa ocorrência, chegaram aqui, os ocupantes dos dois veículos já tinham saído dos carros, né? E aí as duas vítimas, duas mulheres que estavam nesse carro que acabou ultrapassando ali essa placa de pare, as duas mulheres precisaram ser conduzidas ao hospital, mas o quadro de saúde delas, segundo os bombeiros, é estável. Inclusive nesse momento, ó, o último veículo que estava aqui quando chegamos para fazer a reportagem, ele já foi removido, mas a gente percebe que tem aqui, ó, alguns pedaços de vidros, né, alguns... ali mais adiante tem parte do para-choque quebrado que ainda está aqui no local, mas os veículos já foram removidos. Inclusive, né, a gente fala aqui que esse acidente foi em frente à escola Newton Cooker. Então, uma área muito movimentada da nossa cidade, que tem crianças passando, a gente percebe... Desde que chegamos aqui, muitas crianças passando pelas faixas de segurança. Então, uma área bem movimentada aqui da Vila Operária. Mais cedo, nós conversamos com o motorista, esse motorista, né, que acabou sendo vítima desse acidente, que estava cruzando aqui enquanto foi surpreendido por esse carro que, né, acabou se chocando com ele. Nós conversamos com ele mais cedo e você acompanha o relato agora. Vamos ouvir. Agora na manhã dessa sexta-feira eu estava vindo aqui pela Alfredo Trompovski, centro, sentido bairro, e daí estava quase parando para ir numa empresa aqui e na Getúlio Vargas veio esse carro aqui, um Hyundai Creta, e furou a preferencial, bateu na lateral e fez com que meu carro tombasse, né? Graças a Deus foram só danos materiais, só a senhora e uma moça que estava no outro carro tiveram que ter atendimento por estarem mais com a pressão um pouco alterada, né? Bom, e felizmente, né, esse acidente não teve vítimas mais graves, mas é claro que pela situação, né, que a gente, né, pode ver aí nas imagens, poderia ter sido bem pior. Bom, os bombeiros também estiveram aqui, como eu disse, para prestar todo esse apoio, esse resgate às vítimas, e você acompanha agora, então, a entrevista que fizemos com o comandante do Corpo de Bombeiros mais cedo. Vamos acompanhar. A guarnição de Itajaí foi acionada hoje por um acidente de trânsito envolvendo dois veículos aqui na Vila Operária, né, sendo que desse acidente resultou em duas vítimas que foram conduzidas em estado estável ao Hospital Marieta. Uma delas, inclusive, estava sem cinto de segurança, né, e aí relembramos aí a importância de utilizar cinto de segurança mesmo estando no banco traseiro do veículo. Pois é, esse recado importante aí do comandante, uma das pessoas que vinha aqui, que acabou invadindo a pista, não estava usando o cinto de segurança, então com certeza esse acidente poderia ter tido proporções muito piores. A gente acompanha nesse momento aqui a movimentação nesse trecho, a gente vê que é uma movimentação bem intensa, principalmente nesse horário. Ali a gente percebe as crianças, né, aguardando para passar na faixa de pedestre, inclusive conversando com o pessoal aqui da localidade, uma das reivindicações dos moradores é para que seja instalado
instalado, né, um semáforo aqui nas imediações, justamente para evitar que mais acidentes aconteçam, né? Porque imagina, hoje foi com 2 veículos, né, Caleb? Mas e se tivesse passando crianças aqui bem na hora? As imagens do acidente são impressionantes. De ver que o carro capota, inclusive na via, né? Poderia ter sido bem pior. Agora a gente percebe que o trânsito aqui ele já está fluindo normalmente, né? As vias já estão liberadas. Então, felizmente, né, não tivemos danos maiores, só danos materiais e essas vítimas que foram conduzidas ao hospital, mas o quadro delas é estável. Caleb, eu devolvo para ti aí no estúdio. Fica comigo nas imagens, você vai vendo então o local onde aconteceu esse acidente aqui em Itajaí e outra estratégia que os municípios estão já utilizando na nossa região, em Itajaí, também na Rua Uruguai, você vai perceber isso, é que as faixas de pedestre, elas já estão sendo pintadas um pouco com um recuo maior do que este da rua. Aquela outra imagem lá que nós estávamos anteriormente, pode chamar o cinegrafista e avisar, está o carro lá, ó, por exemplo. O carro, ele é obrigado a parar em cima da faixa de pedestres para poder ver se vem outro veículo e se vem pedestres também, para melhorar o seu campo de visão, para poder atravessar. E aí, olha lá, ó, bicicleta na contramão, aí o carro, propositalmente, ele tem que parar em cima da faixa de pedestres. Se fosse uma faixa ela adiantada, um pouco atrasada ali no local antes, né, desse limite, não teríamos essa situação. E os acidentes, se você for pegar as estatísticas brasileiras e também em Itajaí, a maioria deles acontece por causa da imprudência, pela falta de atenção. Primeiro lugar, alta velocidade, embriaguez ao volante. Na terceira colocação, o uso do celular enquanto estão conduzindo. Então, há uma estatística, há números que mostram que nem sempre o semáforo e a sua implementação, a sua instalação, será o resolutor de uma situação. Por quê? Porque se eu, como motorista, não tomar o devido cuidado, é o que eu tenho falado. Cuidando a gente erra, imagina se não cuidar. Então, trânsito dinâmico, uma frota de veículos que passa de 200 mil veículos só em Itajaí. Balneário Camboriú, 115 mil. Navegantes, aqui do outro lado do rio, mais de 60 mil a frota de veículos. Lá do outro lado de Balneário Camboriú, com 72 mil veículos na frota. Então, são muitos veículos para cidades que não foram planejadas para isso. Atenção, cuidado redobrado, prudência e evite pisar fundo no acelerador. Não adianta, não temos ruas para isso. E está aqui a imagem para você acompanhando o balanço geral. Obrigado.